Louvado seja o nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo no livro de João. O Evangelho de João, no capítulo 3. Amém? Não por ser somente um ritual, mas assim por uma reverência à palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Amém, queridos? João capítulo 3, ficamos de pé, assim em referência, em temor a essa palavra gloriosa de Deus, que será lida em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Essa palavra, irmão, eu não sei se você sabe disso, mas simplesmente, irmãos, é algo assim que somente pela fé você vai entender, mas não me confunda com louco. Se nós estivéssemos aqui, tivesse muito frio, nós acendêssemos uma fogueira aqui no meio, certo? Com certeza nós saímos daqui com cheiro de fumaça, é assim ou não é? Se você tem fogão em casa, ou às vezes uma lareira que solta, você sai dali com aquele cheiro de fumaça. Agora, simplesmente pelo fato de você estar aqui, e você ouvir a palavra de Deus, essa palavra fará algo na sua vida extraordinária, vai tocar em você, em nome de Jesus, eu creio nisso, amém? Você vai ouvir, ela vai trabalhar no seu espírito, você vai praticar, Deus vai trazer entendimento e vai produzir algo na sua vida em nome de Jesus. Diga assim: eu quero, Senhor. João capítulo 3, no versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. E quero te agradecer pela vida de muitos irmãos que aqui estão, que já nasceram de novo, Senhor. E muito obrigado por aqueles que estão prestes a ouvir a Tua palavra e irão passar por esse processo. Aqueles, ó Deus, que já nasceram, hoje crescerá em Tua palavra, no conhecimento de Cristo. E aqueles que nascerão, Senhor, também passarão pelo processo do crescimento, da edificação da Tua palavra em nossas vidas. Nós oramos para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, nossos olhos espirituais sejam destampados, para que possamos ver a Tua palavra e praticar a Tua palavra, e que ela se torne uma realidade em nossas vidas, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Repreendemos a toda ação do diabo neste lugar, ou em qualquer parente nosso, ou em qualquer amigo nosso, em nossa casa. Nós declaramos a mão poderosa de Deus e os anjos do Senhor ali para trabalhar em nosso favor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, o Espírito de Deus trouxe no meu coração uma palavra que, como diz o ditado, que bem-aventurado é o professor que aprende aquilo que ele ensina, amém? E sempre a palavra de Deus, ela trabalha forte em nosso coração, e eu fui muito ministrado pelo Senhor, enquanto o Senhor me dava, Deus me dá uma palavra, Deus me dá um assunto, e durante a semana a gente vai trabalhando em cima daquele assunto, e daí chega uma hora que eu sento e vou organizar tudo o que Deus tem falado comigo durante esse tempo. E Deus trabalhou muito no meu coração, na ministração dessa palavra, para que eu pudesse ordenar tudo que Deus havia me falado sobre esse assunto, e pense assim comigo, que sempre foi o desejo do coração de Deus ter comunhão com o ser humano, sim ou não?
Não é verdade? Deus sempre fez isso. A Adriana muito bem falou para nós, parabéns Adriana, pela mensagem tão clara que trouxe para nós a semana passada. Até eu incentivo os irmãos que não estiveram domingo passado, ou até que já estiveram, e revejam, entre lá no site da CCQB, né? E reveja essa mensagem, que ela é uma valia tremenda. Ela começou ali do Gênesis e foi até nos dias atuais, até no Apocalipse, falando a respeito do reino de Deus. É um assunto extraordinário, pouco falado com tanta claridade, certo? E nós precisamos crescer sobre isso. Então, ela mostrou para nós que desde que o homem, ele caiu ali, o Adão caiu no Éden, Deus sempre houve uma situação que Deus desejou trazer o homem para perto. Eu falava com os irmãos do Fundamento do Reino, da escola que nós estamos tendo na terça-feira, que na minha cabeça é assim, ó, sabe aquela coisa que alguém vai encurralando o outro para colocar num canto, e naquele canto não tem para onde correr? Deus faz isso muitas vezes nas nossas vidas, não é verdade? O ser humano bate asa e sai por ali afora, mas de repente Deus sai e eu me lembro quando a gente era criança lá no norte do Paraná, minha mãe queria pegar uma galinha para fazer um molho, não era? Aí dizia, vamos tanger, né, Edna? Vamos tanger esse frango aqui, vamos tanger, e vai ajuntando, e chegava naquele canto que não tinha para onde correr mais, ele pegava. Não é verdade? E servia para um propósito, não era? Porque para isso ele foi criado. E Deus muitas vezes, ele vai tangendo nós de tudo quanto é lado, vai nos segurando, e vai, porque senão a gente foge, sai fora e se desgraça na vida. E Deus sempre teve em toda a raça humana, Deus teve sempre falando conosco, Deus teve sempre apontando, Deus sempre usou simbolismo, Deus sempre usou sinais, e falando de uma pessoa, que essa pessoa era Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, irmão, desde o Antigo Testamento, é muito interessante, e eu gostaria de pedir que Deus desperte essa curiosidade, para que você abra os olhos para isso, porque nem todo mundo sabe disso. Às vezes é uma coisa tão falada, alguém sabe com tanta clareza, mas muitas pessoas não entendem que Deus fala a respeito de Cristo desde o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, e Deus veio trazendo com sinais. Quando Deus matou um animal, e Deus tirou a pele do animal, o sangue foi para perdoar pecado, para a pele cobrir o animal, o Adão e a Eva, Deus sempre trouxe sinais, Deus sempre trouxe símbolo, para mostrar do seu Filho Jesus, que nasceria. E Jesus veio e nasceu entre nós, e a Bíblia diz, Natan, por favor, abra ali para mim em Colossenses 1, no capítulo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 22, é o Natan que está ali? Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou, pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte. Meu Deus, irmão, que coisa profunda e gloriosa esse versículo. Querido, nós precisamos entender, irmão, que Jesus, ele é uma espécie de super-homem, certo? Mesmo que, eu não sei se você sabia, mas Hollywood, quando fez fez aquele filme do Superman,
certo? Ele fala, ele realmente ele lembra a pessoa de Jesus, sabiam disso? O Superman, lá do Hollywood, ele tem a imagem de Jesus. Tanto que tem o Superman 1, Superman Retorno, fala, é uma linguagem subliminar a respeito de Jesus. Mas é interessante, irmão, que você não vê naquele filme, ou em nenhum filme de herói, você não vê em nenhum lugar, alguém querendo levar o herói para casa, imitar os passos do herói, fazer aquilo que o herói faz. Não é assim? Mas todo mundo, em qualquer dificuldade, em qualquer problema, clama pelo herói. É o Homem-Aranha, é o Superman, é não sei quem. Então você percebe que a vida de muitos crentes, eles acham que acha que Jesus, ele é o meu super-herói. Glória a Deus possa pensar assim. Mas ele não é um super-herói que para ser simplesmente o meu Salvador. O pastor Tiago Brunet, ele diz assim, ó, que tem aquele versículo bíblico que diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E muitos crentes acham que Jesus vai se manifestar para desfazer as obras erradas ou a decisão errada que você tomou. A pessoa toma um monte de decisão sozinho, faz um monte de coisas erradas, se distancia de Deus, arruma uma encrenca terrível, e depois Jesus me ajuda a limpar a bagunça que eu fiz. Você está entendendo isso, irmão? Às vezes as pessoas acham que Jesus, ele é simplesmente aquele Salvador que vem para dar um jeito na nossa vida quando eu fiz coisas que eu não pedi a ideia dele, que eu não pedi a opinião dele, que eu não vi na Bíblia o que ele fala sobre tal assunto, e depois quando eu quebro a cara, quando dá algo errado, eu corro para Jesus, para que Jesus venha me ajudar. Irmão, ele é tão bom que ele ajuda. Ele é tão bom que mesmo no momento de fraqueza e de dificuldade, ele levanta a mão. E é assim ele faz, mas não é o mundo ideal de Deus, não é a vontade do Senhor, ele viver correndo atrás de nós, como uma mãe, como um pai, correndo atrás de uma criança que só se mete em bagunça, em confusão. O desejo de uma mãe é que o filho, ele comece a crescer, se estabelecer e comece a tomar decisão, e que dê orgulho para os seus pais. Então o desejo de Deus é que nós como crentes, irmão, nós possamos pensar dessa forma, que eu preciso não ter somente Jesus como meu herói, que vai cuidar da minha vida, e vai me ajudar, e vai curar, e vai me libertar, e vai me livrar, e vai não sei o quê. Senhor, me guia na estrada que eu vou viajar. Mas ele corre tanto que deixa até os anjos para trás. Os anjos já saem assim, né? Porque o cara sai na disparada. E depois, na hora do problema, meu Deus, você está entendendo? Então, nós precisamos entender que a pessoa de Jesus, ele é alguém que tem que ser imitado. Amém? A pessoa de Jesus é alguém que tem que ser modelado em nossas vidas. Querido, irmão, às vezes é uma coisa tão bobinha aqui para alguns, mas você não sabe da profundidade disso, irmão. Sabe por quê? Porque tem muitos crentes na igreja pedindo a Deus, chorando, gritando para que Jesus ajude ele nos cultos, mas quando sai da porta para fora, ele vive uma vida totalmente fora do que os princípios de Deus falam. Sabe, irmão? É ouvindo música de tudo quanto é tipo, é falando palavrão, é xingando, é arrumando confusão, é gritando no trânsito, é brigando com a esposa, brigando com os filhos, sendo estúpido com os funcionários. Gente do céu, você está entendendo? E daí está na igreja clamando para que Deus faça um milagre, mas ele acha que Deus só vai fazer milagre na vida dele, porque Deus é como se fosse o homem da lâmpada lá, o gênio da lâmpada, que veio para realizar os meus desejos e acabou-se. Mas não, irmão, a Bíblia diz aqui que Cristo, ele é o exemplo perfeito de Deus. E Jesus, ele é um modelo perfeito para que todo cristão de toda raça, tribo, língua e nação tivesse alguém para se referenciar, tivesse alguém para ter modelo, e esse alguém é a pessoa de Jesus. Pensa assim comigo, ele é o meu modelo. E ele, quando ele começou a falar aqui para Nicodemos, que Jesus, o texto que nós lemos aqui, ele começa a falar para Nicodemos, e todos nós sabemos, ele era um mestre.
Vamos pensar no dia de hoje, ele era um pastor, ele era um apóstolo do tempo daquela época, o mestre do judeu, um cara estudioso, conhecedor, ele era assim, ele era tido na maior estima, ele era assim muito validado no meio daquele povo que estudava muito a Bíblia, e Jesus foi conversar com ele, e Jesus disse: Nicodemos, sabe o que você precisa, meu querido? Você precisa nascer de novo. E Jesus não falou isso brabo com ele, Jesus mostrou um caminho para ele. Você precisa nascer de novo, irmão. E se existe algo, dizem que dentro do meu chamado, dos 5 ministérios, eu tenho uma veia muito forte para o evangelismo, de compadecer, de sentir, de desejar ver as pessoas salvas, e isso eu acho a coisa mais extraordinária do mundo, irmão. Querido, eu vou falar uma coisa para você, eu vou confessar uma coisa para você, que em vez de ver uma pessoa sendo curada de uma aleijão, ou uma pessoa sendo salva, nascendo de novo, eu prefiro ver a pessoa sendo salva, nascida de novo. Mesmo que as duas coisas impactem o meu coração, eu amo isso. Eu acho extraordinário isso, irmão. Você vê Deus operar milagre, como fez na vida ali dos nossos irmãos aqui. Meu Deus, que coisa gloriosa. O menino que não podia nem se mexer, de repente desentubou, tirou o dreno, e, meu Deus do céu. Nós tivéssemos uma câmara espiritual lá para ver os anjos vindo e arrancando tudo. Não é verdade? Então isso me fascina, isso é maravilhoso. Mas, irmão, é lindo, é extraordinário, é glorioso quando a gente vê uma pessoa nascer de novo, irmão. Sabe por quê, irmão? O homem velho, a natureza velha. Irmão, hoje você veio para cá e está aqui prestando atenção em mim, mesmo com frio, está entendendo? Porque existe no seu coração uma fome, e essa fome está baseada no novo nascimento. Mas aquele cara que não nasceu de novo, ele poderia estar hoje na mesa de um boteco, tomando uma cachaça gelada. Não era isso? O cara que não nasceu de novo, o homem ou a mulher, ele está hoje no boteco, ele está hoje no lugar aí fora, está hoje numa festa, ou está hoje bebendo, ou está hoje assistindo um filme de terror, está na casa dele, fazendo coisa que a natureza carnal faz, gente. Sabe, irmão, um dia nós tínhamos, eu nunca mais vou me esquecer, nós tínhamos um porco, um cachaço mesmo, um macho preso lá num dos nossos chiqueiros, e nós tínhamos as matrizes ficam separadas dos machos ali, ficavam separadas, e de repente entrou uma porca que nós tínhamos que cruzar ela para ter os próximos leitãozinhos. E quando nós soltamos aquele cachaço, ele saiu dali, e a porca estava um pouco mais adiante, ele saiu dali limpinho, que era uma baia limpa. Um lugar limpo, estava sequinho, limpinho, as unhas limpas, tudo certinho. E ele passou assim, a primeira coisa que ele viu foi uma poça de lama, de barro, fedido, irmão. Que a gente entra lá e depois tem que lavar muito bem a bota para você vir embora. E mesmo assim a bota que você entra no chiqueiro fica fedendo. E ele saiu dali, ele se enfiou-se o focinho dentro da lama e se esfregou-se todo na lama, cara, porque a natureza dele ama a lama, e a natureza do homem caído, ele ama o pecado, ele ama a prostituição, ele ama a bebida, ele ama a mentira, ele ama a intriga, ele ama a raiva, ele ama o rancor, ele ama a falta de perdão, porque a natureza dele é essa, gente. A natureza dele é essa. Aí por isso que Jesus diz assim, você precisa nascer de novo, porque o nascer de novo é alguém que é transformado pelo poder de Jesus. Você lembra de quando Jesus fala, quando o Jesus ali, o Gilson, ele fala de Gilberto, que ele se salvou, que ele se arrependeu e veio para a igreja porque ele viu o testemunho do irmão dele. O Gilberto era uma pessoa na sexta-feira, e quando ele chegou em casa não era mais a mesma pessoa. Tanto que eu nunca vou me esquecer desse testemunho, já ouviram várias pessoas, ouviram mais de 100 vezes já. Que eu cheguei lá no serviço, a mãe de Gilberto sempre reclamava do Gilberto para mim, que ele era um menino mau, que não sei o quê, e arrumava briga, e arrumava confusão, e o Gilson batia muito nele.
e não sei o que, e seu Oswaldo batia nele, não sei o que, e de repente eu cheguei de manhã, e a mãe sempre reclamava dele para mim, e no outro dia eu cheguei lá, eu me lembro como hoje, quando eu botei a cara na porta da cozinha, lá e falei para a dona Irmã, oi dona Irmã, tudo bem? A paz do Senhor, Pai de Jesus, tudo bem? Dona Irmã, e daí? E o Gilberto? Ela disse, nós não temos mais aquele filho em casa. Eu disse, misericórdia, o menino era mau e ruim, foi para o retiro, agora fugiu de madrugada? Não tem mais aquele filho. Eu falei, meu Deus, minha irmã, mas o que aconteceu? Ele chegou ontem, Manuel, e pediu perdão para o pai dele, pediu perdão para mim, para os irmãos, ele é outra pessoa. Ela teve contato com ele poucos minutos, e logo eles foram dormir. E de manhã cedo ela levantou e foi orar, foi trabalhar, e disse, eu não tenho mais o filho em casa. E verdadeiramente, Gilberto me deu muito trabalho. Esse bichinho aqui, gente... Rapaz, mas o novo nascimento que veio sobre a vida do Gilberto é algo palpável e visto, irmão. Você está entendendo? O Gilson já foi mais pro longo dos tempos, de estar aqui, de estar com Jesus. Esse outrozinho aqui, ó, esse fofinho aqui, ó, o Duzinho, irmão, não queira saber... Como que é o que o Bruno fala da rede do jovem? ACDC? ACDC. Então, não queira conhecer o AC do Eduardo. O DC sim, mas o AC não. Hã? Ó, estão te entregando aqui, Ricardo. Já contou? Já é público. Então, irmão, você percebe, assim, ó, aquilo que... O Jesus diz assim, ó, você precisa nascer de novo. Jesus diz, você precisa nascer de novo. E o nascer de novo, irmão, é você voltar. A Lina está olhando ali para o William, né? Ó, é você voltar e para você ver o que Deus deseja que sejamos. Volta ali em Colossenses, Natan. Quando Deus olha para todo ser humano, o Zé da Marli ali empurrando um carrinho de reciclagem, né, José? Sabe, ali, nos dias de frio, puxando um carrinho de reciclagem, você sabe a vida que essas pessoas levam. Deus olhava e Deus dizia assim, ó, eu tenho um modelo na terra, e esse modelo é aqui o meu filho. É que o Natan ficou uns dias fora. Foi, Tan? Colossenses 1, perdão, não falei, ele não viu. Colossenses 1. E quando Deus olha para todo ser humano miseravelmente desgraçado, Deus olha, não, é aquele 1,15, tá? 1,15. Deus olha e diz assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível. E Deus diz assim, ó, você quer ver alguém na terra? Veja o meu filho. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, Deus por sua graça e sua misericórdia, aprove a Deus revelar o seu filho em mim. Não é para mim, é em mim. Quer dizer, o filho está na minha vida, e através das minhas atitudes, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, as pessoas possam olhar para mim e para você e ver Jesus. Olha que coisa tremenda. E ali nós vamos crer, e nós só vamos acontecer isso em nossas vidas se nós nascermos de novo. Mas o problema, irmão, é que muitos crentes vêm para a igreja e passam anos e anos e anos, e mais anos e mais anos. Irmãos, tem crente, sabe? Eu já vi dizer de crente que ficou 20 anos na igreja, depois de 20 anos que foi batizado com o Espírito Santo. 20 anos, gente. É muito tempo. Lembra? Em pessoa de 2016, muita gente não tinha nem nascido aqui. Você está entendendo? E a pessoa ali ouvindo a palavra, sabendo que o Espírito de Deus já foi derramado, que é possível você falar em línguas estranhas, e a pessoa não receber isso, porque ela não crê naquela revelação de Deus, e está ali, irmão, e essa pessoa, às vezes até caminhou um pouquinho em Deus, mas não recebeu uma porção grande do Espírito, porque não creu na palavra do Senhor. Então, irmão, aí a palavra do Senhor diz que eu tenho que nascer de novo, e quando eu, irmão, nasço de novo,
E isso é o sonho de Deus para todo crente. Isso que indigna o meu coração, irmão. Não é os 5 ministérios que é para alguns irmãos. Os 5 ministérios, pastores, apóstolos, mestres, não é realmente para toda a igreja. É para edificação à igreja. Mas Deus levanta no meio deles os líderes, Deus levanta os pastores, Deus levanta os evangelistas, os doutores, para edificar a igreja. Mas toda a igreja, ela precisa nascer de novo. Toda a igreja precisa nascer de novo. Todos. E quando você nasce de novo, a primeira coisa que você encontra é um propósito. Amém? Eu vou falar sobre 3 pontos, e o primeiro ponto, 4 pontos, e o primeiro ponto, quando você nasce de novo, você encontra um propósito. Um propósito. Querido, tem um pregador dos Estados Unidos que ele dizia o seguinte, que pior do que um ser humano morrer, é quando ele vive sem nenhum propósito na terra. Está entendendo? Pior do que um ser humano morrer, é um ser humano que vive sem propósito. Querido, e a gente se preocupa e a gente se assusta se você estiver andando e no meio de uma multidão você vê um morto, não é verdade? Meu Deus, morreu, coitadinho, coitadinha. Mas você está vendo um monte de morto ali andando e nós não se preocupamos com isso. Então, irmão, quando uma pessoa ela nasce de novo, ela encontra-se um propósito. O irmãozinho seja bem ágil ali para nós, que eu tenho bastante versículo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, no versículo 38. Se você quiser achar na sua Bíblia aí também. Marcos 1, 38. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 1, 38. Jesus respondeu. Jesus os instruiu. Vamos seguir para outro lugar, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também. Pois foi para isso que eu vim. Olha só, Jesus descobriu que um propósito, para isso eu vim, irmão do céu. Você está entendendo? Entra uma multidão, Angelina Caron, eu acho que diariamente, Leandra, trabalha quantas pessoas na Angelina Caron? Todos, médicos e administradores, mais ou menos. 1.500 pessoas, vamos colocar aqui, 1.500 pessoas entram, mas você fala com funcionário e com 2.000. Ok, e vamos colocar também com mais gente que foi lá para se tratar. Aí dobrou 3 vezes. Aumenta muito. Ah, é? Tá, então, mas pessoa que foi fazer consulta e tudo, 3.000 pessoas, vamos pôr aqui. 3.000 pessoas chegam na redondeza do Angelina Caron. 3.000 pessoas, certo? E chega alguém ali para ser o quê? Consultado. Chega alguém para fazer uma quimioterapia. Chega alguém para ser internado, para ser operado. Chega alguém ali para fazer a limpeza. Chega alguém porque é enfermeiro. Chega alguém porque é médico. Chega alguém porque é dono. Querido, você já imaginou? Todos chegam ali, todo mundo sabe a função para o que foi fazer naquele lugar. Agora, você já imaginou se chegar 3.500 pessoas andando, chega no mesmo lugar e ninguém sabe o que tem que fazer? Eu estou exagerando hoje, né? Sim ou não? Mas para que você entenda isso. Aí o médico diz assim, eu sei para que eu vim fazer consulta. Outro diz, eu sei para que eu vim cortar a pessoa aqui, que eu sou o cirurgião. Eu vim aqui porque eu vim fazer o parto de criança. Outro, eu vim aqui porque eu vim ganhar a minha criança. Outro, eu vim visitar. Você já imaginou que coisa linda? Como funciona essa roda de uma forma perfeita? Agora eu te pergunto, irmão, para que você veio nessa terra? Você já descobriu isso? Para que você veio, irmão? Aí nós cantamos aquele hino assim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Amém? Amém, irmão? Sim. Amém, sim ou não? Sim. Nós falamos isso, não é no culto. Eu vim nessa terra para adorar a Deus. Eu não vim para adorar no culto. Eu não vim para adorar na reunião dos crentes. Eu vim para adorar quando eu nasci, irmão.
Quando eu nasci, eu vim para adorar, que as minhas decisões adorem o Senhor. E Jesus já que sabia, Jesus dizia assim, ó, eu vim para fazer algo. Jesus disse, eu vim para pregar. Em João, irmão, por favor, 18:37, Jesus sabia para que ele veio. João 18:37. João 18:37 diz, contudo Pilato lhe inquiriu, então, tu és rei? Ao que ele lhe respondeu, aquele que respondeu Jesus, tu dizes acertadamente que eu sou rei. Jesus, o Pilato pergunta, então você veio aqui para reinar? Jesus disse, sim, eu vim para reinar, porque para isso eu nasci. Você está no reino de Deus, então você tem que entender que você está aqui para reinar em nome de Jesus, amém? Levanta sua mão comigo e diga assim, eu estou aqui. Diga, eu estou aqui para reinar. Amém, irmão? Então você está aqui para reinar, é para governar sobre a carne, sobre os desejos da carne, sobre os desejos soberba dos olhos, sobre os desejos da vida, sobre a doença, sobre as enfermidades, irmão. O diabo tem que saber para que você veio, irmão, em nome de Jesus. Quem lembra do meu testemunho? Ali um dia, eu descendo um dia de chuva, eu estava indo em algum lugar ali, era um dia de chuva, uma tardezinha, uma sexta-feira, já era perto das 8 horas da noite, estava se fazendo essa rua, colocando asfalto nessa rua, e eu estava com um guarda-chuva, e uma chuva terrível, e aquela lama, gente do céu, e eu procurando um lugarzinho para me pisar ali, e de repente eu vi um barulho, assim na escuridão, tinha acabado a luz, pensa na cena, ali perto da Turfal, ali para baixo, e aquele barulhão, eu falei, eita, tem uma briga ali, né? E numa esquina, daí eu travessei para o lado de cá, porque eu não vou me meter em briga alheia, né? Travessei para o lado de cá e fui andando, e não sei o quê. E quando eu estou passando, eu escutei longe, e eu estou passando, quando eu vi, eu dizer, não sei o quê, Satanás, eu te arreprendo. Eu falei, eita, essa briga eu vou meter-me. E já atravessei a rua na hora, irmão. Sabe, e cheguei lá, e quando eu cheguei lá assim, eu falei, irmãos, a paz do Senhor. Aí o outro disse, agora você vai ver, Satanás, chegou um homem de Deus. Aleluia, diante de Deus foi exatamente assim, agora você vai ver, chegou o homem de Deus. E eu falei assim, o que está acontecendo? E a velha, eu não vou sair, eu digo, como que não vai sair, Satanás? Em nome de Jesus. E quando eu fui expulsar ela, a senhorinha, uma senhora bem velhinha, alcoolizada, ela ia cair no chão. Eu falei, não derruba o corpo dela no chão, porque na minha mente veio claramente que o diabo queria humilhar ela, jogando ela na lama. E eu falei, de pé mesmo, o diabo, sai dela em nome de Jesus. A velhinha, ai, meu Deus, os meus filhos, não sei o quê. A senhorinha foi liberta da obra do diabo ali. Aí nós ficamos sabendo com o quê? Ela saiu dali e estava indo para a BR e se suicidar. E no caminho encontramos um bocado de crente que segurou a velhinha, até que o Senhor me levou ali e expulsamos o demônio dela. Você está entendendo, irmão? Então aí eu me lembro que eu fui até na casa da irmã Cileide, buscar ela, porque eu não ia na casa dessa velhinha sozinha à noite. Aí nós fomos na casa dela e visitamos essa senhora, depois no outro dia levamos cesta básica para ela e cuidamos dela. Mas nós temos que saber para que você veio. Você veio para reinar, irmão. Em toda situação que Deus colocar você, você tem que saber para que você veio. Você não veio para uma situação, manifestou um demônio, você corre com medo do diabo, irmão, que é isso? Você está entendendo? Deus nos chamou, irmão, e nos chamou para reinar. Você tem que ter um propósito. Você nasceu de novo, pronto, nasci, e agora eu sei para quem eu vim. Jesus disse, eu vim para reinar. E ele é o quê? O meu exemplo. Você está entendendo? Se ele veio para pregar, eu prego. Se ele veio para reinar, eu reino. Irmão, agora tem um negócio aqui que nenhum crente gosta. João 12, 27. João 12, 27. Encontrou ali? Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Versículo 28, não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. E o 28, Pai,
glorifica o teu nome então. E veio uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O crente vai passar por situação de angústia, irmão, de dificuldade. Olha aqui, quando os nossos irmãos falaram ali a respeito do testemunho do filho deles, eles não estavam em pecado, e eles não eram ímpios. Irmãos, nós passamos por agonia, e a Bíblia diz que essa agonia de Jesus, ela foi tão grande que ele suou sangue. E a própria ciência diz que isso realmente é possível. Alguém que passa por uma angústia tão grande, tão terrível. Só que nós, os crentes de 2026, estamos achando que agora é só soprar a bolinha, a velhinha do bolo, gente. Que agora é só vitória. Que agora a vitória para cá e vitória para lá e não sei o quê, mas eu tenho que entender que como ele é o meu exemplo, ele expulsou o demônio, ele pregou, mas ele também se angustiou, irmão. Ele passou por muitas angústias, irmão. Nós não temos que procurar angústia para nossas vidas de forma nenhuma. Não é essa a nossa meta, procurar angústia, mas eu tenho que saber que muitas vezes ela vem sem eu procurar. Só por você, não é porque você fez uma coisa errada, porque às vezes vem realmente porque nós fizemos coisas erradas, mas às vezes somente por você fazer a coisa certa, a angústia vem contra a sua vida. Mas sabe o que Jesus diz assim? Eu vou fugir da angústia, eu vou correr, eu vou escapar. E ele diz: não vou escapar, Pai. Como que eu vou fugir dessa hora, Pai? Porque se foi para isso eu vim. Queridos, quantos lugares você ainda não cresceu, ou nós não crescemos, porque nós não enfrentamos o dia da angústia. Nós escapamos dela. Você está entendendo? Querido, quantas vezes nós não subimos de nível, porque quando nós chegamos em um lugar, e naquele lugar de você crescer, você voltou para trás, você pegou um desvio. Eu acho que foi a Glaucia que esse dia me mandou uma palestra de uma mulher, que ela diz o seguinte assim, ó, que um degrau, olha aqui comigo, presta atenção aqui, ó, você que tem uma boa imaginação, aqui, degrau, subiu, não é isso? Degrau, subiu, não é assim que é um degrau, uma escada? Amém? Vamos aqui mais embaixo, primeiro degrau, subiu, degrau, subiu, degrau, subiu, certo? Aí você andou aqui no primeiro degrau, chegou aqui, você enfrentou uma dificuldade. Para você subir de nível, você tem que fazer o quê? Subir. Enfrentou o problema. E você vai caminhar um bom tempo nesse lugar aqui. Mas você vai andar no próximo, vai encontrar o quê? O outro degrau. E o degrau são os problemas que nós enfrentamos na vida, as angústias, dificuldades, a aflição. E quantas pessoas abortam o propósito na hora da angústia, gente? Quantas pessoas abandonam o propósito, abandonam o processo na hora da angústia? Eu preciso entender, irmão, que quando a angústia chega, eu preciso entender que é nessa hora que eu tenho que me levantar no poder de Deus em nome de Jesus. Eu não posso ficar parado, eu não posso retroceder, porque eu retroceder eu vou ficar no mesmo nível, ou então eu vou descer um nível de novo, irmão, pelo amor de Deus. Queridos de Jesus, irmão, quantas pessoas, eu te pergunto agora, você vai lembrar no mínimo 2 ou 3, alguém que pegou a palavra, alguém que anunciou o evangelho, alguém que cantou, alguém que anunciou, alguém que foi usado por Deus para cura, para milagre, e hoje está lá no mundo de novo, enchendo a cara de cachaça, irmão. Irmão, se você for em Curitiba hoje, num dia frio como esse, você vai encontrar um morador de rua, que já foi ministro de louvor, que já foi pastor, que já foi pai, que já foi mãe, gente. Tem mãe que abandonaram a família e está debaixo da ponte uma hora dessa, gente do céu. Porque na hora da angústia, do problema da tribulação, não olhou para Jesus, não olhou para o nosso exemplo. Você está entendendo? E naquele momento ele se perdeu. Querido, tem outro versículo, João 10:10, todo mundo sabe. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas dentro do propósito, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você tem que saber que Jesus disse isso, ó, aonde eu estou tem vida e tem vida em
Abundância, onde você está, irmão? Na sua casa tem vida em abundância? Ou tem miséria e reclamação? No teu trabalho, aonde que você está trabalhando, ali, você está trazendo vida para aquelas pessoas? Você está anunciando Jesus? Você está falando da salvação de Jesus? Querido, olha, eu não quero botar culpa em ninguém, certo? Irmão, mas todas as empresas que eu trabalhei, depois que eu me converti em Cristo, eu fiz grupo de oração. Nós não chamava de célula, chamava grupo de oração. Você está entendendo? Porque, irmão, é natural, irmão, você olhar para a cara de alguém e você ver que aquela pessoa miserável vai para o inferno sem Jesus e você não anunciar Jesus para essa pessoa, gente. É impossível você não se compadecer, gente. E você fala de Jesus, e você fala da salvação, e você fala da vida eterna, e se você fala isso, irmão, automaticamente as pessoas irão te procurar para isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Britanite, ali, que agora é Enaex, eu me lembro que um dia eu estava no meu setor lá, eu entrei de auxiliar, dos auxiliares lá na empresa, não tem problema nenhum. Eu queria trabalhar na Britanite, eu cheguei lá, fiz, eu vi, eu tinha 2º grau, não sei o quê, aí eu falei, eu pego qualquer serviço, posso trabalhar na roçada, trabalho aqui do Cavando Valeta, vou na construção civil, não, senhor, você tem aqui 2º grau, arrumamos um lugarzinho para você, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, está entendendo? Me arrumaram para me trabalhar de auxiliar de almoxorifado. Aí, gente, eu cheguei lá, uma cadeira e uma escrivania, não sei se o irmão Lindo lembra, né, irmão Lindo? E já deram uma cadeira, eu digo, meu Deus, eu era um desempregado, hoje já tenho até uma cadeira para sentar. Um escritório. Agora eu era um simples desempregado, eu já tinha até uma carteira. E ali alegre trabalhando, e alguns meses trabalhando, de repente ligaram para mim, lá do RH da empresa, a psicóloga. Quero falar, o Manuelzinho, atende o telefone, eu atendi, alô? Ela disse, o seguinte, aqui é do RH, eu sou a psicóloga, não sei quem, aconteceu um acidente na empresa aí, o rapaz foi muito mal para o hospital, eu gostaria que você orasse por ele. Olha, gente do céu, orasse por ele, e eu já, meu Deus do céu, já me arrepiei, como é o nome do rapaz, já me entrei em oração, e chamei os outros pessoal também para ir orando por eles. E aonde que você vai, gente do céu? Lá na Resebril, quando eu trabalhava, no horário do almoço, irmão, no meu horário de descanso do almoço, as pessoas vinham do escritório, e eu trabalhava num serviço que a minha calça eu não trazia para casa. Trazia só no final de semana. Mas se põe ela de pé, ela ficava. Porque trabalhávamos com resina mesmo. Resina é como se fosse essa matéria-prima que faz verniz e faz tinta. Então ela grudava na roupa. E eu estou exagerando só um pouquinho, que ela ficava de pé. Mas ela era assim, dura, irmão. Sabe? Então eu trazia só final de semana para lavar ela, porque era um serviço brabo, braçal mesmo, pegava o saco esqueci da matéria-prima lá, de breu, e o dia inteiro o pau torando, e sujo, certo? Mas na hora do almoço, diante de Deus, as pessoas vinham do escritório, sentavam na mesa comigo e nós compartilhávamos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmão, para isso, trazendo vida para as pessoas. Quantas pessoas chegaram lá tristes, amarguradas, com depressão, e eu semeava vida para a vida daquelas pessoas, gente. Sabe, irmão, nós temos que... Jesus fazia isso, gente. Sabe, um hino antigo que nós cantávamos, sabe aquele hino que cantava bem assim, um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Lembra disso, Padre Zezinho? Cara, aquilo me entusiasmava, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, e é assim que nós temos que fazer, gente, trazendo vida no lugar que nós estamos, gente. Nós temos que trazer vida, Deus nos chamou para isso, Deus não te chamou simplesmente para nos domingos à noite, você vir aqui receber a palavra, receber uma oração, adorar a Deus e ir embora e continuar da mesma forma, não, você nasceu de novo, agora vamos crescer, nós temos um exemplo, Jesus, a imagem visível de Deus, você está entendendo?
Ele é a imagem visível de Deus, e Ele que tem que ter a primazia em minha vida, e Ele é o meu exemplo. Então, irmão, eu tenho que trazer vida e vida em abundância. Mateus 25, 35, esse versículo, podemos dizer que é um versículo chave da minha vida. Mateus 25, 35. Olha só aqui, gente. Veja isso. Não é a tua cara, irmão? Hã? Sim ou não, irmão? Ei, quando estão acordados, sim ou não? Amém? Porque eu tive fome e vocês me... Tive sede e vocês me deram de... Eu era forasteiro e vocês me... Irmão, todo propósito na terra, se ele não estiver ligado com amor e misericórdia, esse propósito não vai valer nada no final das contas. Todo propósito, ele tem que estar ligado com amor, com misericórdia e com compaixão. Nós temos que compadecer com aqueles que sofrem, gente do céu. E literalmente é a cara isso aqui, gente. É a cara da nossa casa de passagem, gente do céu. Sabe, irmão, quantas vezes eu levei gente lá para a casa de recuperação, lá para a casa de passagem, e literalmente com os vidros abertos. Porque não aguentava, dá dor de cabeça o fedor do ser humano fedendo. Um dia, e a Márcia arruma cada confusão para mim, que só Deus sabe. Um dia ela foi para o Angelina Caron fazer uma consulta, ou foi levar uma das meninas para uma consulta, e chegou lá, ela encontrou uma senhorinha. Não sei se era ela ou estava acompanhando alguém. E a Márcia chegou... E falou assim: Manuel, é o seguinte, tem uma mulher aqui que eu evangelizei ela, e ela precisa ir lá para Pinhais, e ela não consegue, já era tarde. Escuta, eu posso passar em casa para te pegar e nós ir juntos? Falei, vamos embora. Irmãos, e nós chegamos, a Márcia veio, ela ia se meter lá para uma favela, lá para o lado de Pinhais, ela não estava com medo de ir sozinha, devia ter mandado ela ir, que arrumou a confusão dela, né? Aí eu fui com ela, irmão, como eu sou bonzinho, eu fui com ela. Entrei naquele carro, gente, e era tardezinha. Gente do céu, irmão, sabe aquele negócio que é de amargar a caatinga no carro? Diante de Deus, gente, parecia um bicho morto. Eu não estou, todo mundo sabe que eu não estou exagerando. Sabe como que é? E nós fomos naquele carro, gente do céu, e quando nós pegamos aqui a Estrada Graciosa por ali afora, sabe, para melhorar o negócio, começou a chover. Você tem que o quê? Enquanto está com os vidros abertos, você corre bastante para entrar o vento. Irmão, e começou a chover, gente do céu. Agora, ficava muito na cara, se a gente se molhasse, não era? Não é? Mas, irmão, aquela coisa assim dentro do carro, mas nós estamos falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e a Márcia compadecida chorando por causa daquela mulher. E eu falei, Senhor, seja o que seja o que o Senhor quiser nessa tarde, irmão. Nós ligamos, fomos obrigados a fechar os vidros do carro, mas milagrosamente, a graça e a bondade do Senhor naquele carro, é como se não tivesse ninguém mais fedendo. Diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, não tinha por que estar inventando conversa aqui, junto com a Márcia aqui junto. Fechamos o vidro e o fedor sumiu. E nós fomos com aquela mulher chorando, falando de Jesus, era desviada da fé, era batizada, estava longe de Jesus, estava no vício e tudo mais. Descemos, fomos procurando a casa dessa mulher, era um beco, um buraco. E entramos na casa da mulher, e ela foi na casa da vizinha pedir a chave, e oramos pelaquela mulher, abraçamos ela, e nós saímos assim maravilhados com a graça e a bondade de Deus. Se você tem um carro, e graças a Deus pelo teu carro, mas se você não tiver coragem de colocar um ser humano fedendo dentro do teu carro, eu não sei para que você quer ter esse carro. Está entendendo? Se Deus te deu o teu carro, Deus vai te dar condição de você pagar uma limpeza no teu carro, sim ou não?
porque é normal. Mas em todo propósito, o camarada nasceu de novo. É impossível a pessoa nascer de novo e você não entender o propósito do novo nascimento. Você nasceu de novo, irmão. Você precisa aprender que Deus tem um propósito em nossas vidas. E nós temos que ver a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus. Eu quero colocar para você aqui um propósito, um desafio. Você sabe para que você nasceu? Deixa eu só te perguntar, seja verdadeiro hoje. Quem sabe exatamente para que nasceu hoje? Levanta a mão assim comigo. Quem já sabe? Sabe mesmo? Você morre por isso? E você vive por isso? Agora abaixa a mão assim. Quem ainda, seja corajoso, nós vamos ajudar você a orar. A quem ainda não entendeu qual foi o seu propósito, que você nasceu para quê? Levanta a mão assim, seja corajoso. Amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos orar e Deus vai trazer essa revelação no seu coração. Amém? Já é 20h40, o Bruno já se levantou, mais o Gilberto. Não quer que eu pregue mais. Quando a pregação é forte, daí ele já corre, né? Ele chegou aqui e disse que só para fazer um fundo musical aqui para mim. Domingo que vem a gente continua, amém? Domingo que vem nós vamos falar sobre... Meu Deus, gente do céu, nós temos que descobrir nosso propósito, irmãos. Senhor, eu quero seguir o teu propósito, Senhor. Irmãos, se existe alguma coisa que eu já falei para os meus parentes, meus chegados, eu já sei o que vai ser escrito na lápide da minha sepultura. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas para nós fazermos isso, nós temos que descobrir o nosso propósito na terra. Amém? Descobrir o nosso propósito, é o que Deus quer, irmão. Porque dentro desse propósito tem angústia, mas também tem vida, gente. Desse propósito tem privações, mas também tem abundância, gente do céu. Nesse propósito tem dificuldade, mas também tem alegria, tem tristeza, tem alegria. Nesse propósito tem recompensa, irmão. Embaixo desse propósito existe vida e vida em abundância. A semana que vem nós vamos falar sobre quem está nesse propósito. Ele tem que aprender a ser firme e corajoso, tem que aprender a perdoar e tem que aprender a viver em gratidão. Amém? Querido, quando o dia mau chegar, você pode chorar, porque nós somos seres humanos. Pode até se envergonhar, porque somos seres humanos. Pode procurar até uma caverna para correr, porque os profetas também fizeram a mesma coisa, para se esconder. Mas chega uma hora, irmão, que aquele que acalma o mar, vai chamar você pelo nome, e vai mandar você sair da sua caverna. Quem está no propósito, às vezes pode entrar até dentro da tenda, irmão, e ficar escondido. Mas quem tem um propósito, o Senhor que criou todas as coisas, vai chamar você para fora e vai dizer assim, olha para as estrelas do céu. Olha para as areias da praia. Ei! A tua história não acabou aqui e assim, irmão. Amém?